Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o quanto que a humildade é uma força, o como ela está relacionado com a nossa jornada de vida, o que a humildade está relacionado aos pontos fortes, o que isso tem a ver com o nosso Ikigai, com o nosso propósito de vida, o sentido da vida. Vamos conversar nesse vídeo? Meu nome é Minoru Ueda e sempre essas reflexões começam ou do voluntariado, ou da sala de aula, ou nas nossas conversas. A gente como observador de vida, depois que a gente vai caminhando nessa área de educação e fazendo uma escuta empática, sim, escuta empática, diminuindo o nosso ruído, escutando os nossos alunos, as nossas alunas, os mentorados, as pessoas que trabalham com a gente, né, no dia a dia ou convivem com a gente. É tão bacana quando a gente ouve de um mentorado ou de uma mentorada falar assim: Ueda, agora estou entendendo o que é maturidade. Maturidade é a gente observar sem julgar as pessoas. É um dos pilares da comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Conhece? No nosso canal nós temos vários vídeos que a gente comenta sobre comunicação não violenta. Tem muito a ver e está relacionado à mentalidade de crescimento, sim, o mindset da professora Carol Dweck. E, acima de tudo, quando a gente envolve o processo do Ikigai, em vários vídeos nós temos aqui, inclusive, se inscreva no nosso canal, quase que 75% das pessoas não são inscritas no nosso canal. O Ikigai, sim, vários vídeos, Ikigai, o equilíbrio entre 4 grandes perguntas, o que eu faço bem feito, o que de repente faz bem para a humanidade, onde eu sou remunerado, onde eu sou reconhecido, e o que eu tenho paixão, o que eu amo, e o que tudo isso tem a ver com a questão da humildade. Bom, a humildade, ela está muito vinculada à minha abertura para aprender. Eu comentei com você, né? Já comentei sobre a mentoria Virtus que nós temos e uma das mentoradas, recentemente, ela já passou dos... mulher, a gente não pode falar das idades, mas ela já tem algumas experiências de vida e passando por alguns momentos de transição, ela sim, passando pelo momento de transição de carreira. E é bacana que quando há um tempo atrás a gente falava de transição de carreira, parecia um sofrimento, tudo isso. Não, ela está passando por uma transição de carreira, não é a primeira, e ela comentou comigo, falou assim: Ueda, agora estou entendendo o que é maturidade. Maturidade é você reconhecer que você não sabe tudo, né? Uma lógica, mas que também você pode contribuir, né? A maturidade tem muito a ver com a humildade, e nesse comentário que ela falou assim, não é autodepreciação, é verdade, não é autodepreciação. Por isso que uma das bases nossas da metodologia Virtus é trabalhar os pontos fortes, não ficar olhando os pontos fracos. E nas transições da nossa vida, às vezes, a gente fica olhando muito para os pontos fracos, porque qualquer mudança, a gente vai refletindo ou pela dor, ou a mudança é porque a gente quer realmente buscar, né, algo onde eu posso ser mais reconhecido, melhor remunerado, tá lá o Ikigai, onde que de repente eu posso utilizar mais os meus pontos fortes, o Ikigai, onde venho ao encontro do que eu sinto o flow, o amor, a paixão, né? Então, são indicadores do flow. Conhece o flow? Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, um psicólogo húngaro que viveu muito tempo nos Estados Unidos e defendeu a sua tese do flow, onde tem o encontro, né? O encontro dos seus desafios com as suas competências. Sim, muito bem abordado na obra Laranja do Flow. Laranja do Flow. Nós temos a obra vermelha de criatividade do Flow, a obra verde falando sobre os conceitos do Flow, mas a obra aqui laranja, cor de abóbora, não sei como que vai passar na sua tela aí, ele observa cada vez mais os indicadores do Flow, onde você
não percebe o tempo passar, onde você faz algo e você fala, nossa, já passou, queria fazer mais, queria desenvolver mais, né? Então, o seu tempo, né, vai muito mais do tempo do seu significado, onde você tem uma experiência concreta, uma concentração, onde você tem feedbacks imediatos por você mesmo. O feedback é seu em relação à sua atividade. Então, quando nesse diálogo com essa minha mentorada, ela falou, Ueda, então a maturidade, eu estou compreendendo que maturidade é a questão da humildade. E eu, alguns dias atrás, fiz uma palestra no voluntariado sobre a questão da humildade, e aí eu comecei a fazer as conexões do que eu ouço, muitas vezes, inclusive um dos mentorados também, muito jovem, com uma carreira brilhante, só que chegou no momento, assim, uma carreira técnica brilhante, chega um momento que as habilidades comportamentais, as competências relacionadas a competências emocionais, a liderança positiva começa a ficar ausente, porque a gente não aprende, né? Em vários cursos técnicos se aprende a questão da liderança, principalmente a consciência do pipeline de liderança de Rancharan, onde o primeiro momento da liderança é a liderança de você mesmo. Então você é reconhecido pela sua própria liderança, como você tem a sua gestão de tempo, como você trabalha os seus valores, como você entrega os seus resultados. Depois, você vai sendo líder de outras pessoas. E nesse momento, a sua agenda não é só sua. Então você precisa dedicar um pouco de escutativa para as outras pessoas. O seu tempo, os seus valores não é só eu, é nós. E a humildade tem muito esse caráter. Então, fazendo essas conexões e principalmente fazendo essa reflexão no voluntariado, eu percebi que humildade tem muito a ver, é muito relacionado à questão de eu aprender, né? Estar aberto para aprender. Não é à toa que é um dos grandes pilares do mindset da professora Carol Dweck. Esse livro é brilhante, né? Um dos nossos amigos aqui do canal comentou, é uma obra de arte. Perfeito, é uma obra de arte, porque ela trabalha a questão do modelo mental, mindset de crescimento e mindset fixo. Mindset de crescimento, estou aberto para aprender. Mindset fixo, já passei da idade para aprender. Não, o esforço e prática não, é o meu talento, né? Então, cuidado. Então, é dentro desse propósito que eu quero conversar com você nesse vídeo, o quanto que uma pessoa, o que é a questão da humildade. Então, a humildade tem uma frase muito assim, reflexiva, que a humildade tem a ver com sabedoria. E sabedoria tem a ver com ouvir mais para entender do que para responder. Ok? Então, ouvir mais para aprender ou para entender do que para responder. Mas, Ueda, tem momentos que a gente não tem que responder? Tem que responder. Só que quando você está num momento de liderança, nesse caso, né, tanto dessa minha mentorada que deu esse exemplo, desse meu mentorado lá atrás, que ele comentou isso, que ele estava na questão da carreira e a proposta, né, ele foi indicado pelo primo dele, que tinha feito também já a mentoria, e foi interessante porque ele falou, nossa, Ueda, eu sempre percebi que eu tinha que fazer uma mudança, mas com os feedbacks, tanto das avaliações que eu realizava, era do meu trabalho, eu não conseguia dar o espaço para outra pessoa, não conseguia fazer silêncio. Essa é uma frase genial do professor Rubem Alves, brasileiro, teólogo, filósofo. Ele escreveu a arte de escutar, a escutatória. Palavras dele, fazer silêncio por dentro para que o outro possa existir. Fazer o silêncio por dentro para a gente não ficar fazendo essas nossas conversas internas para poder abrir a nossa oportunidade para aprender com a outra pessoa. O escritor C.S. Lewis, olha que genial. Você lembra de Crônicas de Nárnia? Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Agora, ao mesmo tempo, C.S. Lewis é um escritor que teve uma grande oportunidade. Essa história é muito legal. Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi radialista
radialista de rádio, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ao meio dos bombardeios, ele desenvolveu uma proposta de ter um programa de rádio para levantar o ânimo das pessoas, né? Durante a guerra, tudo isso. Então, e todo o trabalho que ele fez, ele criou, foi compilado em um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Ele cristão, né? Ele então desenvolveu todo esse livro, e dentro desse livro ele vai falando das virtudes, tudo isso, e fazendo a conversa com a humildade. E ele tem uma frase, uma reflexão muito genial que eu quero conversar com você aqui sobre humildade. Porque quando a gente começa a falar que tem que ser humilde, né? Foi até, eu durante muitos anos atuei com muitos treinamentos, sabe, assim, palestras assim, e vários feedbacks que muitas pessoas, assim, tecnicamente geniais, recebia feedback assim, você tem que ser humilde, né, tem que baixar a bola, mas o que é ser humilde e abaixar a bola? E aí as pessoas às vezes fazem uma rotação de 360 graus e começam a se autodepreciar, enterrar os seus talentos e não desenvolver os seus talentos. Fica pensando só na outra pessoa, e aí depois, quando o tempo passa, isso também na vida pessoal, né? A pessoa não tem que ser humilde, aí começa a baixar a cabeça para tudo. Não, não é isso. Vamos observar o que C.S. Lewis escreve nessa obra. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Não é diminuir-se, não é negar seus talentos, e nem tampouco autodepreciar. Isso é autossabotagem e não humildade. Pensar menos em si mesmo é parar de se colocar como centro de tudo. É abrir espaço para enxergar o outro, ouvir, colaborar e servir. Humildade não é baixa autoestima, é a virtude de quem está seguro de si, a ponto de não precisar provar nada a ninguém. Então, na prática, C.S. Lewis ele comenta que é você reconhecer seus pontos fortes sem precisar ser o centro de atenção. É focar em servir, contribuir e apoiar sem precisar de troféus, sem precisar de reconhecimento. E aqui vem ao encontro de pelo menos 3 talentos, pontos fortes, que a gente trabalha na mentoria Virtus, fundamentado nas pesquisas de Marcus Buckingham e Donald Clifton, na obra Descubra os seus pontos fortes. Em vários vídeos a gente comenta aqui, então inclusive se inscreva no nosso canal, vai acompanhando os nossos vídeos, tem vários vídeos sobre Descubra os seus pontos fortes, sobre os nossos pontos fortes, e aqui pelo menos 3 pontos fortes vêm ao encontro da humildade. Vamos lá. Primeiro, empatia. Empatia, escutar sem julgar. Quando a gente trabalha a empatia, eu estou buscando aqui a empatia que é um dos talentos, aqui dos 24 talentos da obra Descubra os seus pontos fortes, que a gente trabalha no dia a dia, a gente trabalha também nas palestras, e estamos trabalhando aqui, estamos compartilhando. Vamos lá? Por que a empatia tem muito a ver com a questão da humildade? Você pode sentir as emoções das pessoas ao seu redor. Pode sentir como se as sensações delas fossem suas. Então você está aberto para essa questão do relacionamento, né? Intuitivamente você é capaz de ver o mundo através dos olhos dela. Então quando você trabalha o processo da humildade, você não tem a verdade absoluta, né? Eu lembro de uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella, também acho que tem no YouTube. Eu tive a oportunidade de, inclusive, acho que no meu Instagram, eu postei uma foto do professor Mário Sérgio Cortella, quando eu lancei, acho que o primeiro livro, eu não sei se o meu segundo livro, que é o Liderança Positiva. Foi até uma coincidência, porque o lançamento do livro foi durante um congresso de recursos humanos, de um encontro, uma convenção, e o professor Mário Sérgio Cortella faria uma palestra magna, né, nessa convenção, e aí ele passou pela editora, que é a editora Quality Marketing, e nós tivemos a oportunidade. Mas voltando, o professor Mário Sérgio Cortella tem uma reflexão que ele fala aqui, vamos lá, humilde e o orgulhoso, é a antítese,
é o contrário do humilde. E ele, o professor Marcos Cortella fala que o orgulhoso tem duas certeza, que ele sabe tudo e que a outra pessoa está errada. Uma pessoa empática não, né? Porque, aqui ó, a pessoa empática, você não concorda necessariamente com a perspectiva de cada pessoa, nem sente pena da situação difícil de cada um. Isso será solidariedade e não empatia. Você tem a capacidade instintiva de compreender, que é poderosa. Você ouve as perguntas que só foram pensadas, prevê necessidade. Então, essa é uma característica da pessoa humilde. E por que que isso é importante? Por que que a gente está trazendo para a nossa conversa aqui no nosso canal? Que a gente fala sobre propósito de vida, sobre relacionamentos positivos, a gente fala do encontro de você ter uma qualidade de vida, do flow, né, de você ter o seu bem-estar, tudo isso, a sua saúde mental. Porque a humildade, dentro desse processo dos pontos fortes, leva também à questão da empatia e uma questão que ele relaciona também, que a gente relaciona, que é a questão da conexão, né? Porque a conexão, vamos trazer a conexão, então a gente está falando da empatia, por que que a humildade é importante nesse ambiente? Nos torna mais flexíveis, aberto também à opinião das outras pessoas, e a gente não fica teimoso e teimosa, né? Porque quando a gente fica teimoso ou teimosa, a gente fica ruminando mentalmente. Ruminação mental. Sabe aqueles monólogos ruidosos que vai pesando, como diz a minha avó, pesando cabeça, né? Então, conexão. Vamos para a conexão? A gente está fazendo relações com os pontos fortes, o quanto isso também contribui para a nossa oportunidade da humildade, né? A humildade não é falar baixinho, né? No japonês assim fala hi, que é assim, sim. Não, humildade é você reconhecer seus pontos fortes sem precisar ser o centro das atenções. Conexão aqui, ó, nessa obra aqui. Conexão, você conecta, ó, somos indivíduos responsáveis por nossos próprios julgamentos e na posse de nosso livre-arbítrio, mas ainda assim partes de algo maior. Então, aqui é muito importante, até anotei uma reflexão que eu falei, que eu pensei e eu li numa obra do professor Mário Sérgio Cortella. A pessoa humilde sabe que ainda não cresceu aquilo que pode crescer. A pessoa humilde sabe que ainda não cresceu aquilo que pode crescer. E sabe que não sabe tudo, e sabe que não sabe o que outro sabe. Então, vamos aqui ó, nessa frase, nessa reflexão profunda do professor Mário Sérgio Cortella, ó, sabe que não sabe tudo, e sabe que não sabe o que outro sabe. Quando a pessoa tem esse ponto forte da conexão, observa que é necessário completar o quebra-cabeça, porque existe algo maior com a competência de uma outra pessoa, com a habilidade de uma outra pessoa, com o conhecimento da outra pessoa. E nesse momento faz perguntas inteligentes para conectar e observar o que a outra pessoa pode agregar e, acima de tudo, se você trabalha com liderança, você quer que a pessoa engaje no processo, ouvir a opinião da outra pessoa para que ela também possa participar. Agora, o terceiro talento aqui, que está alinhado à humildade, o terceiro talento é a individuação. Vamos lá, vamos observar o que significa individuação aqui na obra do Descubra Pontos Fortes. Inclusive, quando eu estava fazendo essa atividade da individuação na mentoria Virtus com um dos mentorados, foi muito interessante, porque a gente estava fazendo a devolução DISC, né, do acrônimo DISC, né, da metodologia DISC, do dominância, influente, segurança e conformidade. É um acrônimo que a gente trabalha no processo da mentoria Virtus e também em vários momentos de workshops que a gente trabalha de liderança positiva, também a gente trabalha. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o que isso pode gerar
a produtividade com sentido e não a produtividade tóxica, nós temos aqui na descrição o Código da Produtividade. É um e-book que a gente escreveu fazendo uma conversa entre o mapeamento DISC, os pontos fortes, a metodologia dos pontos fortes, o flow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, porque existe a experiência da qualidade, tem que ter uma qualidade com sentido e com significado, e observando também metas e com clareza baseados na metodologia 80-20, da 80-20, da lei de Pareto, né? É fazer com qualidade, com eficácia e com eficiência. Agora, o ponto forte, o talento aqui da individualização. A individualização o leva a ficar curioso sobre as qualidades únicas de cada pessoa. Esse é magnífico. Esse mesmo mentorado que eu falei que teve uma carreira brilhante, rápida na área técnica, e chegou um momento que ele percebeu que ele tinha que desenvolver o processo da liderança positiva, as suas competências emocionais, a sua inteligência emocional. Quando a gente chegou nesse momento de observar os pontos fortes, ele falou que ele tinha já, desde criança, essa questão de incentivar. Ele fala que joga muito bem futebol, né? E eu brinco que eu sempre fui um cara que era muito esforçado e dono da bola. Então eu sempre jogava futebol, mas ele não era o dono, mas ele sempre praticava. Mas eu creio que ele sim jogava muito bem, mas ele observava os pontos fortes de cada um dos seus amigos que jogavam futebol. Ele falou, olha, tinha uma pessoa que talvez não corria muito, mas chutava muito bem. Tinha um pessoal que não tinha muita habilidade de fazer passes, mas cabeceava bem. Então ele falou, então aí, nesse diálogo que a gente estava tendo na mentoria, ele falou, professor, eu lembro, eu sempre tive, só que aí no momento, né, no ambiente competitivo, eu tive que olhar mais para mim, eu tive que ter, por isso que desempenho para mim, né? Por isso que a primeira promoção, o primeiro reconhecimento dentro da jornada de liderança é na sua performance. Só que aí você como ser humano, como pai, como mãe, como irmão, como irmã, como educador, educadora, tio, tia, sogra, enfim, é necessário que você olhe também os pontos fortes da outra pessoa. Por conta disso, o que eu dou destaque aqui é que a humildade é muito relacionado com a individuação, ó. Você se impacienta com generalizações ou tipos, porque não quer obscurecer o que é especial e inconfundível em cada um. O que é especial, inconfundível em cada pessoa. É algo que eu lembro que um dia, faz alguns anos, eu tenho um amigo que também fez a transição de carreira. Ele trabalhou muito tempo na área de TI, né, um cara genial, uma sapiência, uma maturidade, uma maturidade assim de propósito de vida, assim, muito. E ele fez sim hoje um grande professor, educador, consultor. E eu lembro que uma das coisas que eu falava para ele na sala de aula, eu falava assim, que o bom professor é aquele que revela os potenciais de cada pessoa, né? É lógico, tem seus gaps, seus desafios, quando a gente fala de gaps, na linguagem aqui, seus pontos fracos, e os pontos fracos é necessário trabalhar e desenvolvê-los até o ponto que não dificulta o crescimento da pessoa e o desempenho dos pontos fortes. Agora, o foco é nos pontos fortes. Então, eu falava para ele o seguinte, olha, em todas as perguntas, em todos os momentos da sala de aula, sempre destaca algo de positivo que você viu naquela abordagem, né? E também incentivar os líderes, incentivar os alunos a também observarem sempre, observar o que motiva em cada pessoa. É o que está escrito aqui, o que pensa em cada pessoa. Quanto a gente pode, então, abordar e dar espaço para outra pessoa nesse momento para que os seus talentos e seus pontos fortes possam ser revelados. A gente não precisa humilhar a outras pessoas para que a gente possa brilhar, né? Então, a gente pode
E isso é muito importante. E aqui eu fiz algumas colinhas aqui, que foi por conta também daquela palestra que eu falei para vocês, e trazendo essa abertura de abertura de aprender. E onde aparece muito, e é importante a gente trabalhar a humildade, é quando a gente erra, quando a gente, de repente, pisa na bola. Por conta disso que autoconhecimento não é autojulgamento. Então, é mais ou menos a metáfora que eu desenvolvi na palestra do Waze. Olha só, nós precisamos trabalhar a mentalidade do Waze. Pensa o seguinte, um dia, vamos imaginar que você vai utilizar o Waze para um local que você não conhece. Você vai para um ponto B onde você não conhece. Você colocou lá o endereço, o Waze vai falando e vai demonstrando onde você vai chegando. Eu já cometi um erro assim, ó. Ele fala assim, mantenha a direita, né? E aí você vai pegar a próxima direita. Só que quando ele fala, tem uma direita lá que eu entrei, não era aquela direita. Aquela direita, sei lá, é uma rua sem saída, e aí o que ele faz? Ele recalcula. Nós precisamos, é necessário exercitar o recalcular da humildade quando a gente aprende, quando a gente erra, né? Recalcula. O Waze não fica discutindo com a gente. Ele fala assim, pô, Eda, eu te mostrei, eu falei para você, ainda você erra. Não, ele recalcula, foca na solução. É isso. A gente precisa ter a humildade de recalcular. A gente precisa ser... Então, e o erro nos ensina. Não fica julgando. É reconhecer o erro. Porque quando a gente reconhece o erro, a gente tem a humildade de reconhecer o erro, o Waze mostra o caminho. A vida nos mostra o caminho. Só que a gente fica teimando e fica, sabe, não fica admitindo. Então a humildade, olha só, a gente trouxe todos os 3 pontos fortes. A empatia, a questão da individuação, de você observar e enxergar o talento único nas coisas de cada pessoa, e a conexão, perceber que existe um quebra-cabeça, que as outras pessoas possam agregar valor para a gente. Por conta disso, o Ikigai faz muito sentido nesse processo, porque se a gente trabalhar a nossa humildade para perceber e cada vez mais aprender com as coisas que acontecem com a gente vai desenvolvendo cada vez mais os nossos talentos, nossos pontos fortes. Quando a gente desenvolve a questão da conexão e a gente vai se conectando com as outras pessoas, a gente tem a possibilidade cada vez mais também de ser reconhecido também como um facilitador e não como uma pessoa que centraliza, como o Mário Sérgio Cortella fala, né, do orgulhoso que tem 2 certezas, né, de estar sempre certo, né, e que a outra pessoa está errada, né? Então, a gente vai trabalhando nossa essência da nossa inteligência emocional, que é uma oportunidade de a gente desenvolver e cada vez vai mais ao encontro do que eu posso contribuir para outras pessoas, porque a vida só tem sentido sentindo também as outras pessoas crescendo, né? A vida é muito breve para não ter sentido, a vida é muito bela para que a gente não possa sentir a positividade dos nossos relacionamentos. Comenta aí, até o próximo vídeo.